conjunto é denotado dessa forma aqui, N de H em G, definido dessa forma aqui, ó. Esse conjunto, o normalizador de H em G, é formado pelos elementos A pertencentes ao grupo G, que tem essa propriedade, ó, tais que A estrela H estrela linha é igual a H, né? Onde, o que é isso aqui? O que é A estrela H estrela linha? Isso aqui é um conjunto, tá? Ele é um conjunto dado dessa forma, ó. A estrela H estrela linha é formado pelos elementos dessa forma aqui, ó. A estrela Hzinho estrela linha, onde a Hzinho pertence ao subgrupo H. Então, reforçando, dado um subgrupo H do grupo G, a gente chama de normalizador de H em G ao conjunto NHG dado dessa forma. Ele é formado pelos elementos do grupo, os elementos A pertencentes a G, que tem essa propriedade, ó, esse conjunto aqui, o A estrela H estrela linha, né, a linha é o simétrico de A estrela H estrela linha é igual ao conjunto H. Então, todo elemento do grupo que tiver essa propriedade, quando eu considero esse conjunto aqui, eu observo que ele é igual a H, então esse elemento pertence ao normalizador de H em G. Tá? Notem que o normalizador de H em G ele vai ser diferente de vazio. Por quê? Ele vai ser diferente de vazio. Porque existe pelo menos um elemento que pertence ao normalizador. Tá? O neutro. O neutro pertence ao normalizador de H em G. Por que ele pertence ao normalizador de H em G? Vamos ver o que é E estrela H estrela E'. Notem que para um elemento pertencer ao normalizador, ele tem que ter essa propriedade. Ó, né? Então vamos ver como é que fica esse conjunto E estrela H estrela E', onde é o neutro. Ora, isso aqui é o conjunto dessa forma. Ele é formado pelos elementos E estrela Hzinho estrela E', onde o Hzinho pertence ao subgrupo H. Certo? Ora, mas é o neutro, né? Então, quando eu faço E estrela H estrela E', sobra só o H. Lembrando que o simétrico do neutro é ele próprio, né? Então, aqui fica H, tal que H pertence a Hzinho, Hzão, né? Onde Hzinho pertence a Hzão, subgrupo H. Ora, mas que conjunto é esse? É exatamente o conjunto H. Portanto, neutro, ele tem essa propriedade. Quando eu considero esse conjunto, E estrela H estrela linha, ele é igual a H. Portanto, ele pertence ao normalizador de H em G sempre, então neutro sempre é diferente de vazio. Tá? Beleza. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar o subgrupo H formado pelas permutações F1 e F2 de S3, do grupo simétrico S3 que a gente viu, né? Ó, aí vocês vão ver, F1 é a identidade, né? F2 é uma permutação que foi definida lá quando a gente falou do grupo simétrico S3, tá? Então, estou afirmando para vocês que H é um subgrupo de S3 e eu quero determinar o normalizador de H em S3. Quais são os elementos do grupo simétrico S3 que tem essa propriedade aqui, né? Tá? Ó, lembrando que o S3 é formado por 6 permutações, né? Nós vimos esse grupo é formado pelas permutações F1, F2 até F6. Beleza, então vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu vou pegar um elemento de S3 e vou ver quem é esse conjunto, né? Então eu peguei a permutação F1, né? De S3. F1 é a identidade. Quando eu faço F1, a operação no caso é a composição de funções, então quando eu faço F1 bola H bola F1 a menos 1, então eu vou operar F1 pela esquerda e F1 a menos 1 pela direita com cada elemento de H. Então fica os elementos de H são F1 e F2, né? Então fica F1 bola F1 a menos 1 e F1 bola F2 bola F1 a menos 1. Como F1 é a identidade, né, vai sobrar aqui os elementos F1 e F2 nesse conjunto, que é exatamente o conjunto H. Beleza? Eu pego outro elemento, F2 agora. Eu vou ver o que é F2 bola
H, bola, F2 menos 1. Tá? Quando eu faço essa conta, vou fazer o quê? Vou fazer essas duas contas aqui, né? F2, bola F1, bola F2 menos 1, e F2, bola F2, bola F2 menos 1. Aqui, ó, como F1 é a identidade, vai ficar F2, bola F2 menos 1, que é a identidade F1, e aqui vai ficar F2, bola F2 menos 1, aqui vai dar o F1, composto com F2, F2, bola F1, dá o próprio F2, então resulta em H também. Aí eu vou fazer isso com todos os elementos, aí eu faço com F3, ó. Quando eu faço com F3, pessoal, eu obtenho esse conjunto, formado pelas permutações F1 e F6, que é diferente de H, tá? Quando eu pego o F4, não está aqui, eu acho que eu apaguei. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Sumiu. Tá aqui, apareceu tudo. Quando eu faço F3, dá esse conjunto. Quando eu faço F4, bola H, bola F4 menos 1, dá esse conjunto aqui, formado pelas permutações F1 e F6 também, que é diferente de H, tá? Quando eu pego F5, resulta nesse conjunto, formado pelas permutações F1 e F3, que também é diferente de H. E quando eu faço F6, resulta nesse conjunto formado pelas permutações F1 e F3, que é diferente de H. Ou seja, os únicos elementos que têm essa propriedade aqui da definição, ó, né, são o F1 e o F2, os únicos elementos de S3. Portanto, eles são os únicos elementos que pertencem ao normalizador. Então, normalizador de H em S3, ele é formado pelas permutações F1 e F2. Eu até coloquei a caracterização aqui, ó. Normalizador de H em S3 é formado pelas permutações F, que tem essa propriedade, né? F bola H, bola F-1 igual a H. Tá? No caso, os únicos são F1 e F2. Essa observação já falei, né? Note que o normalizador de H em G é diferente de vazio, porque o neutro, pelo menos o neutro, vai pertencer ao normalizador de H em G. Beleza? Que pergunta que surge, pessoal? Essa pergunta aqui que está no teorema. Será que o normalizador de H em G ele é um subgrupo de G? O que vocês acham? Será que o normalizador de H em G é um subgrupo de G? Sim, né? Não sei. Tu acha que é, Eduardo? Acredito que sim, já que o normalizador ele é operado, né, com os subconjuntos do grupo, da elementos do grupo, então, a princípio, sim. Então, vamos verificar pelo teste de subgrupo. O que eu sei até agora? Eu sei que o normalizador, pela sua definição, normalizador de H em G, ele é um subconjunto, obviamente, de G. E a gente sabe também, conforme a observação anterior, que o normalizador de H em G é diferente de vazio. Né? Então, para eu verificar que o normalizador é um subgrupo de G, eu preciso fazer o teste de subgrupo. Como é que eu faço? Eu pego dois elementos, né? Do normalizador sejam x e y pertencentes ao normalizador de H em G. Tá? Aqui eu não coloquei, tá, pessoal? Mas fica subentendido que esse H aqui é um subgrupo de G. Tá? Ora, se o x e o y são elementos do normalizador de H em G, o que eu observo? Né? O que eu sei pela definição? Eu sei que x estrela h estrela x' vai ser igual a h. E o h também vai ser igual a y estrela h estrela y', pela definição de normalizador, né? Normalizador de H em G, formado pelos elementos x do grupo, né?
tem essa propriedade, x estrela h estrela x' igual a h. Tá? Isso aqui só para lembrar a definição. Então, eu peguei dois elementos do normalizador, então eles têm essa propriedade. Só que a gente observa o seguinte, ó. Antes dessa observação, o que a gente quer provar? Será que o x estrela y' pertence ao normalizador de H em G? Essa é a pergunta que deve ser respondida, né? Que é o teste de subgrupo. Tá certo? Só que a gente observa o seguinte, ó, a gente observa que se o y estrela h estrela y' é igual a h, então, o que eu vou fazer? Eu vou operar com y' do lado esquerdo e o y do lado direito, dos dois lados da igualdade. Então vai ficar o que? Vai ficar y' estrela y estrela h estrela y' estrela y igual a y' estrela h estrela y. Só que aqui, ó, y' estrela y é um neutro. E aqui também é um neutro. Então aqui do lado esquerdo vai sobrar só o h. Logo, h vai ser igual a y' estrela h estrela y. Ou seja, o y' também pertence ao normalizador de H em G. Certo? Ó, se o y pertence ao normalizador de H em G, a gente acabou de concluir que o y' também pertence ao normalizador de H em G. Tá? Beleza, eu vou para minha meta, que é verificar se isso aqui pertence ao normalizador, x estrela y'. Então, vamos ver o que a gente tem. Portanto, temos. Vamos ver o que é x estrela y', estrela h, estrela x estrela y', linha, né? Para eu verificar se esse cara aqui está no normalizador, eu tenho que fazer essa conta. Ora, como eu estou num grupo, vale associatividade, eu posso escrever isso assim, ó, x estrela y', estrela h. Antes disso, na verdade, antes disso tem um passo, pessoal. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar x estrela y', estrela h, estrela. O que é x estrela y'? Vai ser y estrela x'. Certo? Agora sim, usando a associatividade, posso modificar a posição dos parênteses aqui. Eu estou num grupo, isso aqui vai ser x estrela y', estrela h, estrela y, estrela x'. Vai ser igual a x estrela. O que é y', estrela h, estrela y? A gente viu aqui que isso aqui é igual a h, porque o y' também pertence ao normalizador. Aqui vai ficar x estrela h, estrela x'. Ora, mas o que é x estrela h, estrela x'? Eu sei que o x pertence ao normalizador. Portanto, x estrela h, estrela x' é igual a h. Então, isso aqui é igual a h. Conclusão, esse elemento x estrela y' pertence ao normalizador. Né? Logo, x estrela y' pertence ao normalizador de H em G. E a conclusão que nós chegamos pelo teste de subgrupo é que o normalizador de H em G é um subgrupo de G. Tá, pessoal? Usamos aqui o teste de subgrupo. Ok? Então, só recapitulando o que eu falei nas aulas passadas, nós mostramos que o centro de um grupo é um subgrupo, o centralizador de um elemento no grupo é um subgrupo, e agora o normalizador de um subgrupo no grupo também é um subgrupo. Tá? Agora eu vou falar de uma coisa muito importante também, que são os elementos conjugados num grupo. O que significa isso? Tá? Sejam x e y elementos de um grupo G com operação estrela.
disse que x é conjugado de y, x é conjugado de y quando existia um elemento do grupo, um elemento A do grupo, tal que o x é igual a A estrela y estrela A'. Tá? Então a gente diz que dois elementos são conjugados, ó, x é conjugado de y, se existir um elemento do grupo que permita eu escrever o x dessa forma. Né? X igual a A estrela y estrela A'. Tá? Aí nesse caso a gente diz que x e y são conjugados. Notem que isso aqui implica que a linha estrela x estrela, né? Certo? Multiplicando aqui pela esquerda por a linha e na direita aqui por a, né? Vai resultar nisso. Ok? Eu já até falei isso para a gente mostrar essa afirmação que eu coloquei aqui, ó. Num grupo G, a relação R definida da seguinte forma: a gente diz que x está relacionado com y, x r y, se somente se x é conjugado de y. A gente já sabe o que significa o x ser conjugado de y. Tá? Então, eu estou definindo nesse grupo G essa relação aqui, pessoal. Eu quero saber se essa relação é uma relação de equivalência. A gente já sabe o que é uma relação de equivalência. No caso, uma relação de equivalência no grupo G. Para ser uma relação de equivalência, o que precisa acontecer? A relação precisa ser simétrica, precisa ser reflexiva, precisa ser simétrica e precisa ser transitiva. Né? Será que essa relação aqui ela é reflexiva, simétrica e transitiva? Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem, é o tempo que eu vou tomar uma água e volto aqui para discutir com vocês, tá? Pensem aí. Vamos lá. É relação de equivalência, pessoal? Vamos ver, né? De fato, vamos pegar 3 elementos, né? Não, de fato temos. Vocês concordam comigo que o x, elementos, se eu pegar um elemento x do grupo, então esse elemento x ele pode ser escrito assim, ó. É estrela x, estrela linha. Vocês concordam? Que o elemento x pode ser escrito assim? Positivo. Portanto,
o X está relacionado com ele mesmo, né? Porque ele é conjugado dele mesmo. Conforme a definição de conjugado, se eu encontrar um elemento no grupo que tem essa propriedade, a gente diz que esses dois elementos são conjugados, né? Tá? Ou seja, vale a reflexividade, né, na relação. Beleza, agora se eu tenho X relacionado com Y, então, pela definição da relação, X é conjugado de Y, ou seja, existe um A, elemento A do grupo, tal que o X é igual a A estrela Y, estrela linha. Ora, mas o X ser igual a A estrela Y, estrela linha, implica, como eu fiz anteriormente, que o A' estrela X estrela A é igual a Y. Ou seja, o Y é conjugado de X. Ou seja, o Y está relacionado com X. Portanto, vale a simetria. Por fim, deixa eu só ver se eu tenho espaço aqui. Tem. Por fim, se eu tenho X relacionado com Y e Y relacionado com Z, então X relacionado com Y significa que eles são conjugados, e Y relacionado com Z significa que Y e Z são conjugados, né? Então existem elementos aqui, vou chamar de A e B, tá? Pertencentes ao grupo, tais que o X está relacionado com Y, então X é igual a estrela Y estrela linha, e o Y com Z, né? E o Y é igual a B estrela Z estrela B', né? Substituindo o Y aqui, ó, esse Y aqui, eu vou substituir aqui. Então vai ficar como? Isso implica que o X é igual a estrela Y, só que o Y é B, estrela Z, estrela B', estrela linha. Ajeitando os parênteses que a gente está no grupo, isso aqui pode ser escrito assim, ó. A estrela B, estrela Z, estrela A estrela B'. Ou seja, o X é conjugado de Z, porque existe esse elemento no grupo aqui que tem essa propriedade, né? Então, o X está relacionado com o Z. Portanto, vale a transitividade da relação. Vale a simetria, reflexividade, simetria e transitividade. Conclusão, essa relação R é uma relação de equivalência no grupo G. Tá certo? Se é uma relação de equivalência, já faz sentido falar em classe de equivalência, conjunto quociente, né, pessoal? Tá? As classes de equivalência e o conjunto quociente. Que é o que eu vou falar agora. Vamos para essa definição aqui. Ó. Num grupo G, chama-se classe conjugada de um elemento X pertencente a G ao conjunto que a gente vai denotar por Cx de todos os elementos Y pertencentes a G, tais que Y é conjugado de X. Ou seja, esse conjunto Cx, pessoal, não é nada mais, nada menos do que a classe de equivalência do elemento X, né? Conforme a relação que a gente tem aqui, que é uma relação de equivalência. Então, o conjunto Cx ele é formado pelos elementos Y pertencentes a G, que são conjugados de X, ou seja, Y é igual a estrela X, estrela linha, para algum A pertencente ao grupo G. Então, esse é o conjunto C de X. Que a gente pode escrever de uma forma resumida desse jeito aqui. Ele é formado simplesmente pelos elementos da forma A, estrela X, estrela linha, né, tal que A pertence a G. Né, que eu estou considerando estou percorrendo todo o conjunto G para eu tomar os conjugados de X. Ó, né? Então, esse é o conjunto C de X.
Conforme eu falei, ó, note que o conjunto CX é a classe de equivalência segundo a relação de equivalência RG do elemento X de G. Tá? Uma coisa importante também que vocês podem observar, se o grupo G for abeliano, deixa eu apagar para a gente fazer a conta aqui. Se o grupo G for abeliano, então para todo elemento A pertencente a G, a gente vai fazer essa conta aqui, vamos ver o que é A estrela X estrela linha. Como o grupo G abeliano vale a comutatividade, isso aqui vai ser igual a A estrela linha estrela X. E vai ser A estrela linha é o neutro, né? Vai ser igual a E estrela X, que é igual a X. Portanto, o conjunto CX, né, que é a classe de equivalência de X, vai ser formado somente pelo elemento X. Cada classe de equivalência de um elemento do grupo vai ser formado somente pelo elemento. Tá? E a gente sabe, conforme a gente viu quando a gente estudou relações de equivalência, que as classes de equivalência, quando eu considero o conjunto das classes de equivalência, elas formam uma partição do conjunto, né? Ou seja, a união de todas essas classes é igual ao conjunto G e essas classes são 2 a 2 disjuntas, né? Que é exatamente essa observação que eu coloco aqui, ó. Conjunto formado por todas as classes C de X, né? Onde X pertence a G, é uma partição do conjunto G, tá? Isso a gente já sabe que quando a gente estudou relações de equivalência. Beleza, pessoal? Agora eu vou iniciar um assunto novo. Eu vou começar a falar sobre... Deixa eu só ver se faltou falar alguma coisa aqui, que eu mudei a configuração da página, então estou pulando algumas coisas. Ah, ainda tem. Não, tem não. Tem não. É isso mesmo. Agora eu vou falar sobre homomorfismo de grupos. Tá? Vamos ver o que é um homomorfismo de grupos. Então sejam G e J dois grupos, tá, pessoal? Tem o grupo G com a operação estrela e tem o grupo J com essa operação aqui. Essa bola com a cruz no meio. Tá? Chama-se homomorfismo de G em J toda a função f de G em J que tem essa propriedade aqui. Ó. Quando eu faço f aplicado em A estrela B, isso é igual a f de A operado com f de B, conforme a operação no contradomínio, no caso no conjunto no grupo J. Para todos A e B pertencentes a G. Então, ó, tenho dois grupos, cada grupo com a sua operação. Pode ser a mesma operação? Pode. Tem problema. Tá? Mas aqui eu peguei duas operações genéricas. Uma operação para o grupo G e uma operação para o grupo J. A gente diz que a gente chama de homomorfismo do grupo G no grupo J a qualquer função f de G em J que tem essa propriedade aqui, pessoal. Tá? Ó, f de A estrela B é igual a f de A operado com f de B conforme essa operação aqui em J. Ó, aqui, ó, quando eu faço A, quando eu pego A estrela B, eu estou pegando o elemento do domínio, né? No caso é o grupo G. Tá? Já aqui eu estou operando elementos do contradomínio de J, portanto, é essa operação do grupo J aqui. Tá? Aqui eu tenho uma descrição aqui pictórica do que acontece, ó. Fiz um desenho, que eu estou considerando o grupo G representado por esse diagrama e o grupo J por esse outro diagrama. Eu tenho três elementos aqui, o elemento A, o elemento B e o elemento A estrela B que estão em G. Como eles estão no domínio G, a gente tem aqui a f, que é a função, né, que leva elementos de G em elementos de J.
Aqui eu calculo a imagem de A, F de A, a imagem de B, F de B, e a imagem de A estrela B, que é F de A estrela B. Se F for um homomorfismo, então esse F de A estrela B vai ser exatamente esse elemento aqui, o F de A, operado conforme a operação do grupo J com o elemento F de B. Né? Aqui o meu ambiente aqui é o grupo J, portanto é essa operação. Tá? Por exemplo, se fosse uma função F, às vezes a gente representa assim, tá, pessoal? Para saber que operação a gente está envolvida no grupo. Ó, você tem um grupo G aditivo e o grupo J multiplicativo. Você tem um homomorfismo aqui. Conforme a definição, o que vai acontecer? Quando eu faço F de A mais B, porque aqui a operação do domínio é a soma, isso aqui vai ser igual a F de A vezes F de B. Porque aqui, ó, a operação no contradomínio J é o produto, tá? Só para exemplificar. Então, essa é a definição de homomorfismo, tá? Nesse caso, sempre quando se fala em homomorfismo, estou falando de uma função entre dois grupos, tá? Que tem essa propriedade. Duas observações. Ó. Se f de g em j é um homomorfismo injetor, ou seja, se a função f aqui for injetora, que a gente já sabe o que é, então a gente diz que f é um monomorfismo. Tá? Monomorfismo. Se f de g em j é um homomorfismo sobrejetor, ou seja, se essa função f aqui for sobrejetora ou sobrejetiva, a gente já sabe o que é, então f é dito epimorfismo. Tá? Se f de g em j for um homomorfismo bijetor, ou seja, a função for uma bijeção, né? A gente diz que f, então f é dito um isomorfismo, tá? Então essa é a definição de homomorfismo de grupos. Exemplo. Ó, tem uma função f de z em C estrela dada por f de m igual a i elevado a m para todo m inteiro. Eu quero saber se essa função é um homomorfismo. Lembrando que aqui o z, obviamente, é o grupo aditivo, né? E o C, obviamente, C estrela, perdão, obviamente é o grupo multiplicativo. O que vocês acham, pessoal? Essa função aqui entre esses dois grupos é um homomorfismo? F de m igual a i elevado a m para todo m inteiro. O que a intuição de vocês diz aí? Vocês entenderam como é que é essa função, né? Por exemplo, f de 2 é inteiro, vou começar do 1 aqui. F de 0 é i elevado a 0, que é 1. F de 1 é i elevado a 1, que é i. F de 2 é i elevado ao quadrado, que é menos 1. F de 3 é i elevado ao cubo, que é menos i, assim sucessivamente, tá? Eu quero saber se é um homomorfismo. Então, eu vou pegar dois inteiros, m e n. Eu preciso saber se f de m mais n, né, lembrando que a operação no domínio aqui em Z é a soma, se isso é igual a f de m vezes f de n. Lembrando que a operação no contradomínio é o produto. Tá? Agora vamos ver, né? O que é f de m mais n? Pela definição, vai ser i elevado a m mais n. Vocês concordam? Conforme a definição aqui. Positivo. Ora, mas a gente pode reescrever esse i elevado a m mais n como sendo i elevado a m vezes i elevado a n. Mas o que é i elevado a m? I elevado a m é f de m. E o que é i elevado a n? F de n. Portanto, vale. Ó. F de m mais n é igual a f de m vezes f de n.
Portanto, F é homomorfismo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de homomorfismo. Agora eu quero que vocês me respondam essa aqui, ó. F de C estrela em R estrela mais, tal que F de Z igual a módulo de Z. Quero saber se isso aqui é um homomorfismo. Obviamente, né, o C estrela eu estou considerando ele um grupo com produto, né? E R estrela mais, que são os reais positivos, eu também estou considerando ele com produto. Aí eu quero que vocês me respondam, vocês vão verificar se isso aqui é um homomorfismo, tá? 2 minutinhos para vocês pensarem, já eu volto aqui para a gente discutir. Pense aí. E aí, pessoal, é homomorfismo ou não? Vamos ver aqui. Vou pegar dois elementos do domínio, vou pegar Z e W, complexos não nulos, tá? Z e W. E eu vou ver o que é F de Z vezes W. Ora, pela definição, F de Z vezes W é módulo de Z vezes W. Só que a gente sabe, né, propriedade dos números complexos, que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então isso aqui é igual a módulo de Z vezes módulo de W. Ora, mas módulo de Z é F de Z.
E módulo de W é f de W. Tá? Portanto, f de z vezes w é igual a f de z vezes f de w. Então, vale, né? Ó, produto aqui, ó, tem um produto. Estou considerando o produto tanto no domínio quanto no contradomínio, né? São grupos multiplicativos aqui. Portanto, podemos concluir que f é sim um homomorfismo. Esse homomorfismo ele é injetor, pessoal? É injetivo? Essa função é injetiva? Não, né? F não é injetiva. Por quê? Por exemplo, f de menos 1 é igual a f de 1. Menos 1 e 1 podem ser vistos como números complexos. Né? Agora, f é sobrejetiva. É fácil ver que, dado um número real positivo qualquer, sempre vai existir um complexo, cujo módulo desse complexo é igual a esse número real positivo. Né? F é sobrejetora, sobrejetiva. Portanto, nesse caso aqui, F é o quê? É um epimorfismo, né? F é um epimorfismo. É um homomorfismo sobrejetor. Outra pergunta aqui, pessoal. Dado um A inteiro, A pertencente a Z, eu defini essa função aqui, f de z em z, tal que f de m igual a vezes m, para todo m inteiro. Esse A é um fixo aqui, é um A fixo. Será que f é um homomorfismo? O que vocês acham? F é um homomorfismo? Ele será apenas se A e M for iguais? Não sei, né? Eu preciso verificar isso. Eu preciso ver. Aqui, obviamente, a gente está considerando o inteiro com a soma, né? Que é a única forma de um inteiro ser grupo, né? Eu tenho que pegar dois inteiros, mn, por exemplo. E eu tenho que fazer essa conta aqui, ver o que é f de m mais n. O que é f de m mais n? Me diga aí. Pela definição da função f. Seria A que multiplica M mais N. Exatamente. Como a gente está em Z, né? O nosso universo aqui do contradomínio é Z, os inteiros. Vale a distributividade? Olha, eu posso escrever isso aqui como sendo AM mais AN, ó. O A é inteiro, o M inteiro e o N é inteiro. Então posso, né? Mas o que é A vezes M? É F de M, né? E o que é A vezes N? É F de N. Então vale, né? Então F é homomorfismo. Notem que aqui é um homomorfismo do grupo nele mesmo, né? O domínio é igual contra domínio, tá? Pode acontecer, não tem problema nenhum. Tá? Aqui eram grupos distintos e aqui também, né? Mas nada impede que essa definição geral aqui eu tenho que ter um grupo no domínio e um grupo no contradomínio. Podem ser iguais, sem problema. Tá? Agora essa aqui, ó, pessoal. Esse outro exemplo. Estou considerando um m inteiro positivo maior que 1, aí eu estou definindo essa função aqui, ó, Pm de Z em Zm, todo mundo lembra o que é o Zm, tal que Pm de A igual a barra, ou seja, a imagem do inteiro A é o A barra. Eu quero saber se é um homomorfismo. O que vocês acham? Será que é um homomorfismo?
Vamos considerar aqui P5 aqui. De Z em Z5, onde o P5 de A vai ser igual a barra. Tomei um M igual a 5, tá? Esse M pode ser qualquer M maior que 1. Lembrando, obviamente, eu estou considerando aqui o grupo aditivo dos inteiros, e aqui eu estou considerando o grupo aditivo. Poderia pensar no multiplicativo aqui, só para não confundir você. Não, no multiplicativo não pode porque tem que tirar o zero, né? O P tem que ser primo, esse cara tem que ser primo, mas não pode ter o zero. É o grupo aditivo Z5 aqui também, tá? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui se vai ser homomorfismo. O que, é que vocês acham aí, pessoal? Se eu pegar dois elementos aqui, ó, A e B pertencentes a Z, eu preciso avaliar o que é P5 de A mais B, tá? Por definição, isso aqui vai ser o quê? Vai ser A mais B barra, né? Tá certo? Mas a gente sabe, né, como é que foi definido o A mais B barra. O que é A mais B barra? É A barra mais B barra. Mas o que é A barra? É o P5A. E o que é o B barra? É o P5B. Tá certo? P5A mais P5B. Ou seja, vale, né, a propriedade de homomorfismo. Tá? Eu coloquei o 5 aqui, mas enfim, pode ser o M, né? Não sei porque eu coloquei esse 5 aqui. Eu queria pegar uns casos particulares, mas tá bom, vamos generalizar, né? Então, ó, a gente lê, ó, nesse caso aqui, como são dois grupos aditivos, a gente lê assim, a imagem da soma de dois elementos é a soma das imagens, né? Ó, a imagem da soma dos dois elementos é a soma das imagens. Tá? Ambos são grupos aditivos, né? Então, no caso, PN é sim homomorfismo. Homomorfismo aqui entre o grupo Z, né? Aditivo Z e o grupo aditivo ZN. Outro exemplo. Então, aqui eu tenho dois grupos genéricos, G e J. O G com a operação estrela e o J com essa operação. Eu defini uma função f da seguinte forma, pessoal. F de x é igual a EJ para todo x pertencente a G. Só trocar esse J por um J maiúsculo aqui. Se é J, é o neutro do grupo J, tá? Então, a imagem de qualquer elemento x pertencente ao domínio G vai ser sempre igual ao neutro de J, que é o EJ. Quero saber se isso aqui é um homomorfismo. O que, que vocês acham? Peguem dois elementos do domínio, sejam x e y, pertencentes a G, e avaliem o que, que é f de x estrela y. A pergunta é, será que o f de x estrela y é igual a f de x operado com a operação de j com f de y? O que, que vocês acham? Hein, pessoal?
O que que é essa cruz consigo, professor? É a operação aqui de J, do grupo J, é uma operação genérica aqui. A operação do grupo G é estrela e a operação do grupo J é essa aqui. Tá? Só fazer mais bonitinho aqui. Então, vamos ver o que é f de x estrela y. Pela definição, a imagem de qualquer elemento é sempre o neutro de J, né? Então isso aqui vai ser igual a EJ. Só que o neutro EJ pode ser escrito como sendo EJ estrela EJ, não é verdade? Estrela não, pessoal. Que é a operação do grupo J, né? Essa aqui. Concorda? E o neutro pode ser escrito como ele operado com ele mesmo, né? Conforme nosso universo aqui do contradomínio é o J, né? Então essa operação. Ora, mas eu posso afirmar que esse EJ aqui, o primeiro EJ, é igual a f de x, né? E esse segundo EJ eu posso afirmar que é igual a f de y. Portanto, f de x estrela y é igual a f de x operado com f de y, conforme a operação de j aqui, né? Então, sim, de fato, essa função é um homomorfismo de grupos. Isso aqui vale para qualquer grupo G e J, tá? Sempre que eu considerar uma função de um grupo G no grupo J e considerar a imagem aqui como sendo o neutro do contradomínio, sempre vai ser grupo. Tá? Sempre vai ser grupo. E agora eu quero que vocês avaliem essa função aqui, ó, f de R em R, tal que f de x é igual a x mais 1. Eu quero saber se é um homomorfismo. Obviamente aqui eu estou considerando o grupo aditivo dos reais, né? Tá? Grupo aditivo dos reais. O que vocês acham? Será que é um homomorfismo do grupo aditivo dos reais nele mesmo? Acho que não. Por quê? Porque qualquer valor que você colocar aí vai gerar outro complemento diferente. Não vai dar é, igualdade, digamos assim. Entendi. É isso mesmo. Vou pegar dois elementos particulares aqui, 2 e o 3 reais, né? Certo? Aí vamos ver o que é f de 2 mais 3. F de 2 mais 3 é igual a f de 5, né? E f de 5, pela definição da função aqui, é 6. Tá? Agora eu vou ver o que é f de 2 separadamente. F de 2. F de 2 é 3. E f de 3 separadamente. F de 3 é 4. Logo, f de 2 somado com f de 3 vai ser igual a 3 mais 4, que é igual a 7. Então, o que eu observo aqui? Ó? Que o f de 2 mais 3 é igual a 6, né? Que é diferente de 7, que é igual a f de 2 mais f de 3. Portanto, f não é um homomorfismo, certo? Não devia ser 5 no lado 6, mestre? Deixa eu ver aqui se eu errei. Aqui, ó, 2 mais Aqui? 3. Mas eu fiz a conta aqui, ó. F de 2 mais 3 é igual a F de 5, que é 6, ó. Esse 6 eu coloquei aqui, aí eu já coloquei o resultado, tá? Okay. Aí o 6 é diferente de 7, 7 é exatamente F de 2 mais F de 3. Portanto, essas duas coisas aqui são... Deixa eu só colocar mais um. Essas duas coisas aqui são diferentes. F de 2 mais 3 é diferente de F de 2 mais F de 3. Portanto, F não é um homomorfismo. Tá? Aqui, pessoal, agora eu coloquei as propriedades de homomorfismo tudo num teorema só, mas eu vou deixar para falar na próxima aula, tá? Isso aqui eu vou provar todas elas, tá? E já vou falar, eu acho que já vou começar a falar também de grupos cíclicos, e logo em breve a gente vai falar de classes laterais, subgrupos normais, pronto. Praticamente já acabou o curso, eu vou dar a definição do que é anel,
anéis e corpos, vou falar uma aulinha, falar uma ou duas no máximo, e é isso aí. Tá bom, pessoal? Aí eu vou eu vou colocar o PDF aqui com essas propriedades para vocês tentarem provar cada uma delas, mas eu vou começar a próxima aula, a aula de quarta, provando cada uma delas, tá? Beleza, Ok. pessoal? Obrigado. Eu estou Ok, corrigindo professor. devagar a atividade, mas eu estou corrigindo, tá? Até quarta-feira, pessoal. Obrigadão. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, obrigada. Valeu. Tchau.